Transformando dados em cuidado humano. Bem-vindo ao Decodificando a Saúde. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Decodificando a Saúde. Hoje a gente vai falar sobre carreira médica, mas de um jeito diferente, sem jaleco engomado, sem formalidade, mas com histórias reais. E para isso, meu convidado de hoje é o Thiago Ligori, um médico que decidiu trilhar caminhos nada óbvios dentro da profissão. Seja super bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Estou super animado para estar aqui com vocês. Thiago, para a gente começar de um jeito leve, quando você chega numa reunião de família ou num evento e perguntam o que você faz da vida hoje, você diz que você é médico ou você entra um pouco mais a fundo nessa explicação? Legal. Eu tento dar uma resposta dupla, que é médico empreendedor. Acho que isso ajuda para as pessoas entenderem que ainda, talvez o meu crachá de médico ainda, na minha cabeça ainda gosto de pensar que ele ainda é ativo, no sentido de entender o contexto de saúde, as dores dos pacientes, como é que a gente consegue melhorar a saúde da população e, ao mesmo tempo, esse outro crachá do empreendedor, que é um olhar muito mais para negócios, muito mais para mercado também, e inovação conectado com startup. E voltando um pouco lá no início, aqui a gente vai fazer uma viagem no tempo da sua trajetória. Por que escolher medicina? E queria que você contasse um pouquinho onde você fez a faculdade, como que foi essa sua trajetória dentro da medicina. Legal, né? Tem uma história interessante. Quando eu estava no terceiro ano do colegial, eu fui prestar vestibular e aí eu prestei, em alguns lugares eu prestei medicina, em outros eu prestei publicidade, o que é algo bem incomum, né? Então, eu sempre tive um lado muito criativo de querer explorar novos mercados, novos olhares, um olhar sempre para a inovação, o novo, a criação. E eu acho que isso, com certeza, eu fui influenciado pela minha família. Minha família tem 14 médicos, só de vínculo direto, assim. Então, pai, tios, irmãos, primos, fora o pessoal de segundo grau, que é uma rede bem grande. Então, com certeza, eu fui influenciado de uma forma ou de outra por ter isso como pauta no dia a dia da família, né? Então, numa mesa de almoço de domingo em casa, tinha muito assunto sobre cirurgia, sobre o paciente que passou mal e depois melhorou. Então, acho que eu fiquei sempre muito conectado à área da saúde. Sempre gostei muito de ajudar pessoas. Então, na minha família nós temos a gente costumava ter uma ONG chamada Saúde para Todos, fazia campanha de medida de pressão arterial em comunidades aqui em São Paulo. Então, acho que essa coisa de ajudar as pessoas sempre esteve muito próximo de mim. Então, com certeza eu tive uma influência nessa linha, mas desde o começo eu sempre tive esse olhar para a criação, para a inovação. E é engraçado porque eu fiz toda essa trajetória de saúde para depois me conectar mais com a inovação. Então, E você lembra de algum choque de realidade seu logo no primeiro contato, ou com o internato, ou com a experiência prática, que foi algo que acendeu em você essa chama de que talvez o caminho para dentro da saúde fosse na inovação? Ou não foi um trigger que te deu do nada, foi algo que foi aos poucos sendo construído na sua transição? acho que o primeiro gatilho que eu tive talvez foi na área da gestão. Essa semana eu fui conversar com o time da Informa Markets, que faz a feira hospitalar, o RIS, e eu estava contando para eles a minha história com o hospitalar, que já tem mais de 20 anos, né? Eu, quando era adolescente, o meu pai ele tinha um hospital aqui em São Paulo, ele fazia toda a parte mais de direção médica, minha mãe gestão financeira, um hospital pequeno, familiar de 50 leitos, e quando eu era adolescente a gente, além de ajudar no dia a dia do hospital, como eu podia, baseado no meu conhecimento, eu também todo ano ia para o hospitalar e meu pai me dava uma lista de coisas que eu tinha que comprar e eu ficava rodando hospitalar para pegar essas coisas e eu comecei a aprender muito sobre insumos, sobre materiais. Então, acho que o primeiro estalo que eu tive foi na gestão. O estalo da inovação, acho que me bateu muito na época da pesquisa clínica. Durante a faculdade e depois durante a residência, eu fiz estágio no Texas Medical Center, no hospital de cardiologia, que é o Texas Heart Institute. Fiz 2 janelas de observership lá, de estágio de observação, e nesse período eu comecei a ver assim laboratórios de pesquisa trabalhando em alto nível, então realmente testando hipóteses de forma rápida, criando novos devices, testando novos devices.
Então isso para mim talvez foi o primeiro contato mais próximo com o que é, o que é relacionado à inovação em saúde. Talvez mais na área de biotecnologia, né, dispositivos médicos e pesquisa básica e pré-clínica, mas ali foi também talvez o primeiro momento que eu tive esse contato e o bichinho me picou. Que legal. Engraçado, para mim também foi na pesquisa clínica. Ah, é? E eu acho que é algo que a gente está um pouco mais avançado realmente quando a gente fala de inovação na área da saúde, né? E se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho para o Thiago calouro de medicina, qual conselho você daria para ele? Pensar. Acho que a primeira coisa que eu diria é para talvez errar mais, não ter medo de errar. Uma coisa que eu olho, assim, olhando a minha carreira agora, um pouco para trás, desde a da época da faculdade, é que muitos projetos que eu fiz deram errado. E talvez eu me culpava muito, né? Então, por exemplo, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu vinha toda quarta-feira para São Paulo, fazia faculdade em Santos, e vinha para São Paulo na quarta, para atuar no laboratório de pesquisa, que é o laboratório de treinamento e simulações cardiovasculares do INCOR, da USP. E eu toquei alguns projetos de pesquisa lá que não saíram do papel. Então você vai lá, escreve o projeto, aí vem para São Paulo, de ônibus, aquela coisa, e vai, volta. E eu ficava muito ansioso e me culpava. Putz, esse projeto não deu certo, acho que eu não me dediquei o bastante. E a verdade, hoje eu olho e falo, cara, não tinha nada a ver comigo. Isso tem relação com o contexto, os projetos que estão em andamento, verba da FAPESP, verba para pesquisa. Então, hoje eu tenho muito, talvez eu diria para esse estudante de medicina ali nos primeiros anos, olha, você vai fazer muitos projetos, vai participar de muitos grupos, muitos deles vão dar errado, mas você vai aprender muita coisa no meio, se preparando para um futuro em que esses projetos vão começar a dar certo. Cara, é muito bacana. A gente não valoriza o erro, né? A gente tem vergonha dos erros, mas eles podem levar a gente num lugar muito maior e inesperado, né? E todo mundo sabe, teoricamente, que a trajetória do médico quando se forma é: vou ter meu consultório, vou dar plantão. Mas a gente sabe que a vida tem suas bifurcações e você, de fato, acabou seguindo um outro caminho, né? E hoje, olhando para sua trajetória até aqui, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar em relação à carreira médica? Foi fechar meu consultório. Em 2019, eu peguei eu usava o iClinic, né, como prontuário eletrônico, no meu consultório particular. Era um consultório com outros colegas médicos também, que eram rachadas as despesas, na região do Higienópolis, em São Paulo, em frente ao Hospital Samaritano, que era onde eu tinha a maior carga na época de plantões, de ambulatório, de plano de saúde, em frente ao meu consultório particular. E foi uma decisão muito difícil, principalmente no dia que eu tive que encerrar os atendimentos, né, comunicar pacientes, comunicar todo o staff. E aí eu peguei a planilha do iClinic, exportei, peguei toda a minha carteira de pacientes e mandei para um amigo meu. Eu falei, ó, tá aqui todos os meus pacientes particulares para você poder cuidar deles. Cuide muito bem deles. Então acho que esse foi um momento bem difícil, assim, porque é um momento que você tem que reconhecer que, e à medida que o tempo foi passando, reconhecer que eu não era... quando eu precisava de alguma coisa dentro da cardiologia e muitas vezes da medicina, que eu precisava de ajuda de outros colegas, né? Então, por exemplo, hoje se alguém me manda um eletrocardiograma com uma arritmia, eu gosto sempre de mandar para os meus colegas que estão ainda no dia a dia do assistencial para tirar alguma dúvida, pegar uma opinião. Apesar de não atender mais, isso acaba chegando, né? Família, amigo. Então, hoje acho que o que me dói também, às vezes, é ter que passar para alguém pegar uma opinião de algo que eu estudei tantos anos, né? Isso é muito interessante. Você já sentiu na pele a pressão da sociedade? Porque, tipo, médico, para ser considerado de sucesso, ele tem que seguir uma trilha, né? Então, faz seu mestrado, doutorado, pós-doc, entra na carreira científica. Você sentiu essa pressão da sociedade sobre você de ser ou não um médico de sucesso porque você foi pro lado do empreendedorismo? Ah, sim, com certeza. Acho que eu... Uma das coisas durante a residência que me deixou muito inquieto foi querer me envolver com a pesquisa clínica, dar um passo maior. Então, eu fiz o doutorado na USP, no Hospital das Clínicas, e isso eu acho que me trouxe uma tranquilidade, uma validação interna e provavelmente também externa, de que
eu passei por essa trajetória, sabe? Então, essa validação me ajudou muito a ficar mais tranquilo em relação a isso. Essa cobrança acho que é normal, é natural, existe. As pessoas querem saber, pô, você é médico, onde você atua, onde estão seus pacientes? Então, é uma pergunta que é frequente, né? Mas quando você começa a ver o impacto que você pode ter com tecnologia dentro da área da saúde, você vê que é uma atuação parecida no sentido de que você está ajudando as pessoas, né? Você recebe relatos de... Hoje na Turi Saúde eu recebo relatos de médicos que estão sendo impactados pela nossa plataforma, pacientes que também estão sendo impactados. Então, acho que hoje eu sou bem tranquilo com isso, sabe? Vou aproveitar o gancho que você já citou a Turi, e eu tô louca para conhecer um pouco mais dessa sua solução. Você mostrou até aqui a robustez que você teve na tua formação médica. Isso com certeza te deu um know-how, um background muito grande para quando você olha a inovação, você não está procurando uma dor com uma solução na mão. Você já tem a dor aqui contigo e, na verdade, você tenta achar uma solução para ela. Conta um pouco para a gente da Turi, por que você resolveu empreender na Turi e qual é o olhar dela sobre que dor partiu o nascimento dela. Legal. Antes de contar da Turi, vou fazer um parênteses aqui. Eu já atuei numa startup de 2016 até 2018. E aí, uma das pessoas que me liderava na época era um alemão, investidor, com uma baita experiência. E ele falou, Thiago, o que você precisa para conseguir executar um bom trabalho aqui? Era uma plataforma de saúde, de avaliação pré-clínica, estratificação de risco de pacientes e empresas. Eu falei, basicamente é vocês deixarem a gente fazer o que a gente sabe que precisa ser feito, porque como médico, a gente, e acho que isso também reflete muito no seu dia a dia, na sua carreira, a gente sabe quais são as dores, né? Muitas vezes o difícil é conseguir encaixar essa dor com algo que possa ser criado por um time de tecnologia, de forma relativamente fácil e simples para criar um MVP, começar a trabalhar, mas é isso, deixa a gente fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. E acho que a Turi nasce muito dessa dor também. A Turi Saúde é uma solução de automação de documentação clínica com o uso da IA, que é um termo que assusta um pouco, né? É meio estranho, mas basicamente nosso sonho, a nossa missão é zerar toda a papelada em saúde. Hoje, 30% do custo de saúde como um todo é relacionado a custo administrativo e metade do tempo dos profissionais da saúde é gasto fazendo papelada. E eu vivi isso na pele, né? Como médico, como plantonista. Então, um plantão de 12 horas que eu passava 6 horas fazendo papelada. Então, a gente nasce para criar ali uma série de agentes de IA que ajudam em diferentes pontos da cadeia. Hoje, o nosso carro-chefe é um agente de transcrição e sumarização, em que a consulta médica ela é transcrita e já são gerados tanto a história clínica como documentos, relatórios médicos, laudos, pedidos de exame, receitas, então ajudando o médico a atuar no dia a dia, mas também a gente tem um olhar muito mais macro para todas as soluções, todas as dores relacionadas à papelada e burocracia. E um outro exemplo rápido também, hoje eu não sei se você já visitou, por exemplo, o escritório da Unimed, mas dentro do escritório da Unimed aqui em São Paulo tem um andar inteiro só de pessoas fazendo intercâmbio, que é um processo altamente manual, altamente não tecnológico, analógico. Então a gente nasce para tentar ajudar os times de saúde a resolver essa dor da papelada. E isso é fundamental, né? Porque eu acho que talvez quem está no dia a dia ou quem está fora do ambiente da saúde não imagina o quão burocrático e manual ainda é o nosso processo. A gente é muito imaturo digitalmente, né? E quando a gente fala de inovação, o go back to basics, é que realmente o que a gente tem que olhar, porque o que você vai gerar de eficiência operacional para o médico, melhorar a qualidade do atendimento para, de fato, o profissional gastar o tempo dele com o que somente ele pode fazer, isso é incrível e realmente a gente está muito carente de soluções que tenham tanto fit no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente olha para a IA, para a tecnologia já muito além. E vamos dar passos para trás, vamos entender, cara, aqui está uma dor, aqui eu consigo fazer, e pelo que você está me falando, como imunologista, preencher a LME para mim. Nossa.
Gente, que é uma consulta. E quando você está no SUS, que você tem pouquíssimo tempo ali, às vezes, de consulta, você demora mais que o tempo que você teve com o paciente para preencher a papelada para ele pegar uma medicação. E ele vai ter que voltar daqui a 3 meses para fazer tudo isso. E pensando em São Paulo, às vezes ele viajou 600 quilômetros para estar aqui só para pegar essa medicação. Então, meus olhos já brilham aqui com o potencial que eu realmente sei de como isso me ajudaria na assistência no meu dia a dia e melhoraria a minha qualidade de atendimento também. Agora, um improviso, tá? Se a sua carreira médica fosse uma série do Netflix, qual seria o título da sua série? E qual seria o episódio assim, que ninguém pode perder? O plot twist. Nossa, vou ter que pensar um pouquinho. É uma série que eu vou criar do zero. Ou precisa ser uma série do Netflix. Não, você vai Inspired criar do by. zero. Mas se você quiser aproveitar uma que já tenha no Netflix, pode ser, e aí você justifica pra gente porque seria, talvez. Pode ser isso. É total improviso, tá? Tá. Eu sou muito fã da série Stranger Things. Eu acho que, talvez se fosse para colocar a minha carreira, seria isso, porque eles vivem em dois mundos diferentes, né? Então tem o Upside Down, que é o mundo tudo estranho, diferente, e tem o mundo que as pessoas vivem. Então acho que seria essa, num cenário em que você tem a minha jornada muito assistencial aqui de um lado, cuidando de pacientes, trabalhando no TI, fazendo procedimentos, trabalhando em pronto-socorro, consultório. E tem esse outro lado que é inovação, gestão, tecnologia em saúde, que são mundos que são bem diferentes, né? No dia a dia, assim. Então é muito difícil também fazer essa transição entre esses dois mundos. Dá muito medo de pular de um mundo para o outro. Então acho que essa seria o episódio que as pessoas não podem perder. Acho que é o episódio da transição, né? Que é a mudança de um mundo para o outro. Acho que esse episódio seria o clímax da série nessa transição entre o mundo assistencial e o mundo da inovação em saúde. Eu achei super certeira a série, ainda mais quando você começou a explicar, eu falei, faz todo sentido, porque você faz muito bem a transição entre assistência e inovação. Você consegue falar muito bem com esse público, você vem fazendo um trabalho lindíssimo no LinkedIn. E pegando esse público, você pega de C-level ao estudante de medicina, né? O que mudou quando você olha para quando você estava na faculdade, para os stakeholders que hoje a gente tem, grandes operadoras e hospitais, para essa nova geração de médico que tem se formado, que está entrando no mercado? Qual foi o principal, acho que soft skill que você notou de mudança de comportamento? Eu dei uma palestra para os alunos da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, quinto e sexto ano. Antes de começar a palestra, eu perguntei para eles: quem aqui não quer atuar na área assistencial? Quer atuar em outras áreas? Já logo depois da faculdade. E 10% dos alunos levantaram a mão. Nossa. Foi bastante, né? Tinha uns 80 alunos, pelo menos uns 10 levantaram a mão. Então, eu acho que é uma grande diferença que a gente tem da nossa geração para a geração que está se formando agora, ou mesmo os alunos de medicina que estão cursando, estão ouvindo a gente aqui no podcast, é que essa é uma geração que vai ter mais opções de carreira, não só da parte assistencial. E isso era algo que, pelo menos na minha época, era muito difícil, distante e complexo, né? Era difícil você se inspirar porque tinham poucas pessoas trilhando esse caminho. Então, hoje, acho que essa nova geração ela tem modelos para se espelhar, um caminho para trilhar, para poder seguir. Seja um caminho para tecnologia e inovação, como o que eu trilhei, tem uma área também corporativa mais para plano de saúde, tem indústria farmacêutica, tem influência digital na saúde, que é um pouco do que eu comecei a explorar nos últimos 3 anos via LinkedIn, mas é um oceano azul, muita oportunidade. E eu acho que é isso. Essa nova geração está exposta a novas ferramentas e a novas possibilidades. Então, o desafio vai ser, dentro dessas opções, como é que a pessoa quer evoluir e crescer na carreira dela. Recentemente, eu participei do Hackathon do MIT no Einstein, que foi um evento super legal, pessoas muito interessantes. E lá tiveram essas discussões no corredor, né? Será que um médico recém-formado deveria ir para a residência ou ele já deve ir direto para a inovação? Antes eu tinha uma ideia assim, não, você tem que primeiro fazer uma carreira
assistencial, depois ir para gestão e inovação. Hoje eu já penso diferente. Eu acho que existe muito espaço também para médicos que eventualmente querem fazer uma residência de clínica médica, depois já querem ir direto para inovação e gestão, ou até médicos que não querem passar pela residência médica. Eles querem explorar esse skill de gestão em saúde mesmo. E tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender que é uma nova geração que vai explorar novos caminhos. Eu, por exemplo, tenho 10 anos na parte de gestão. Mas essa nova geração, com a minha idade, já pode ter 15, 20 anos de gestão em saúde. Então, vão estar mais habilitados, vão ter mais skills, podem fazer uma formação fora do Brasil, mais longa, mais intensa. Então, eu vejo que tem muita oportunidade. E pelo que você me parece, não tem um script a ser seguido, né? Eu acho que a gente está num momento de inflexão do que antes a gente tinha uma esteira de formação médica. Eu acho que agora realmente virou um oceano azul em relação a isso. Você tem alguma dica para um estudante de medicina ou para um médico até que está na assistência e percebe que eu quero ir para gestão ou eu quero ir para empreendedorismo? Tem alguma dica prática que você possa dar ou um livro para a pessoa ler, para ela tentar se encontrar? Porque é um caminho muito solitário essa transição, né? A gente que passou, a gente sabe as dores que a gente sentiu ali sozinho durante a transição da carreira, né? Legal, né? Esse é como você falou, né? Quando você está nessa área, muitas vezes você não tem um grupo fixo, com uma hierarquia fixa, né? Como você tem no hospital, por exemplo. Então, no hospital, você todo dia chega lá, tem vários médicos, você troca informações, troca ideias. Isso não acontece necessariamente no mundo da gestão. Às vezes você está abrindo uma nova unidade de negócio, uma nova BU, então às vezes você está montando o time. Então é você e você mesmo, né? Com o teu líder, alguns liderados. Então acho que talvez a primeira dor que eu tive, e aí olhando bem tático, tá? Bem prático. A primeira dor que eu tive nessa transição foram algumas habilidades básicas que o médico não tem e que eu sofri bastante. Então, um exemplo, até um dos alunos do Hackathon semana passada me perguntou exatamente isso. Está no 5º ano da faculdade. Eu falei, a primeira coisa, Excel. Aprenda a mexer no Excel. Ah, mas tem a IA hoje. Não, tudo bem, mas se você não souber mexer em planilha minimamente, você não vai saber nem fazer as perguntas corretas para o ChatGPT poder te ajudar. Então, entender um pouco mais sobre esse olhar, não só o Excel, a habilidade técnica, mas esse olhar analítico, que é algo que o médico geralmente não tem. Então, a gente tem déficit em gestão financeira, visão analítica. Então, eu tentaria primeiro já solidificar isso durante a minha trajetória da graduação ou da residência, para que quando você chegue no mundo corporativo, startups, gestão e inovação, você já está um pouquinho mais familiarizado com esses termos, você já consegue fazer uma projeção de custos, coisas que, assim, para quem trabalha por exemplo, na área financeira, em banco, para eles fazem com o pé nas costas. Agora, um médico para fazer isso, muitas vezes vai suar. E sobre um livro, eu gosto muito do livro do Reed Hastings, que é o fundador da Netflix, que é... agora me fugiu o nome, mas acho que a regra é não ter regras. Esse isso, mesmo. né? Esse é um livro que, durante alguns anos, eu dei para todos os meus liderados. Quando eles entravam na empresa, eu dava para eles esse livro. E ajuda muito a falar um pouco sobre ownership, né? Como você se sentir dono e ser dono dos seus projetos, da sua atuação, autonomia, responsabilidade, como é que você se sente, você se realmente se conecta com a empresa e como é que você cria uma relação de confiança ali entre as pessoas que estão juntas, trabalhar com excelência, entregas em alto nível. Então, eu gosto muito desse livro, recomendo. Eu já li ele, é muito bom mesmo, muito bom. E qual é o maior mito de IA que você acha que tem que cair por terra? Uau, pergunta profunda. Acho que o maior mito é que IA resolve tudo. E hoje, já atuando nessa área, já com a Turi há quase um ano, já fica muito claro que não é uma bala de prata. Né? Não dá pra gente colocar IA em tudo. Não sei se você viu que lançaram um shampoo com IA agora, né? Que o shampoo é feito... Então, assim, a gente está numa fase super no auge do hype cycle. Então, as pessoas estão muito ansiosas e querem colocar IA em tudo. E eu acho que isso não é verdade, principalmente na saúde. Tem coisas na saúde, por exemplo, que a gente sempre vai precisar que
que a gente chama de human in the loop, sempre vai precisar de um humano envolvido nessa cadeia de tomada de decisão. Então, eu não sei se eu comentei com você, né? Eu estou escrevendo um livro agora sobre a intersecção da IA e a saúde. Você é maravilhoso. Você não cansa de Tamo junto. surpreender. E aí uma das coisas que eu estou me aprofundando muito é sobre essa questão de por que as pessoas elas ficam sempre querendo colocar a IA versus o médico. Do tipo, a IA vai substituir o médico. E essa é uma das perguntas que eu mais recebo no fim das palestras, né? Eu dei palestra no Congresso Brasileiro de Anestesiologia, Congresso da SOCESP agora, estou indo agora para o Congresso Brasileiro de Cardiologia que acontece essa semana. E é sempre assim, os médicos ficam ansiosos e perguntam, a IA vai substituir? E aí eu fui começar a entender por que isso acontece. E aí eu me confrontei com uma história que vai estar no livro, que é a história do Garry Kasparov, que é o jogador de xadrez que perdeu para o Deep Blue, da IBM. E ele fala muito isso, ele critica muito essa coisa de por que tem que ser eu perdi da máquina, eu ganhei da máquina, por que a máquina não pode me ajudar a ser o melhor jogador? E acho que é muito isso, a gente vai ter, a IA não vai resolver tudo, ela vai conseguir ajudar a gente na saúde, acho que com vários problemas. Eu vejo um grande viés administrativo nos próximos 2 a 3 anos, suporte à decisão clínica para o médico, mas eu não vejo como substituição, vejo como apoio e não acho que vai resolver tudo. Vão ter coisas que vão ter pouca penetração da IA, vão ter iniciativas que acontecem na saúde que a IA pode atrapalhar e as pessoas elas não conseguem nem pensar nisso. Não, mas por que a IA vai atrapalhar? Ela pode atrapalhar algumas coisas, né? Dependendo da acurácia do modelo, dependendo de qual dataset que o modelo foi estruturado. Então acho que talvez o meu principal mito seria esse. Não, e a gente tem que tomar cuidado para não estar criando uma colcha de retalhos ao invés de uma solução fluida de fato, né? Então, realmente há que se ter muita ponderação quando a gente vai avaliar soluções e quando a gente vai incorporá-las. A gente está chegando na reta final e a gente tem um quadro aqui que se chama Prompt Final. Legal. São perguntas jogo rápido para a gente te conhecer mais ainda a nível pessoal. E vamos começar aqui em uma palavra. Como você descreveria a sua carreira até agora? Ousada. Sem dúvidas, Não é? concordo. Porque você sair do assistencial, né, com uma carreira acadêmica, eu atuava no Hospital Sírio-Libanês, Samaritano, Hospital das Clínicas, fiz doutorado, então uma carreira super assistencial, e aí fazer essa curva e virar para gestão e inovação, acho que bem usado, alto risco, mas eu gosto. E você ainda está em transformação, né? Sim, é uma transformação contínua, acho que a gente nunca para de aprender, de crescer, de evoluir, e acho que quem achar que isso não é verdade não está parado no tempo. Um conselho péssimo que já recebeu na sua carreira? Acho que talvez... Se ele tiver existido. Não, com certeza, vários, nossa. Acho que perdi a conta de tanto conselho ruim. Acho que falta de profundidade ou falta de estudo, assim, que muitas vezes não é a resposta para tudo, né? Assim, às vezes está com um projeto ali, está executando uma tarefa e você não está conseguindo sair, não é porque você não está se dedicando ou porque você não é capacitado, é muito mais multifatorial do que a gente imagina, né? Não é preto no branco. Então, existem outros fatores. Tem startups que são incríveis que acabam dando errado porque o timing foi ruim, não era o momento, a tecnologia não estava pronta, a infraestrutura não estava pronta para receber essa tecnologia. Então, acho que talvez esse. Perfeito. E isso é importante até para quem está empreendendo e quem tem uma startup, tipo, pare de correr atrás do perfeccionismo. Também. Né? Porque às vezes a gente fica nessa validação interna e a gente perde o timing. Sim. E entram os outros fatores na conta, né? Um hábito fora da medicina ou da área da saúde que você não abre mão. Eu gosto muito de fazer sauna. Você fala, é nesse sentido de... eu gosto bastante. Então, é um hábito ali que eu gosto de fazer com frequência, 2, 3 vezes por semana. E aí é engraçado, porque cada semana sai um estudo, um fala que é bom, o outro fala que é ruim. Aí
Mas para mim tem me ajudado muito a relaxar. E é engraçado, porque eu gosto muito de fazer sauna, porque é um momento de desconexão. Porque você não tem celular, você não tem nada, né? Então é um momento que você tá dentro de uma caixa. E aí você se desconecta. Para mim, me relaxa bastante. Que legal, não fazia ideia, É. tá? Muito legal. Aham. Qual é a sua maior inspiração hoje? Pode ser dentro da área da saúde ou fora da área da saúde. É, eu vou falar um da saúde. Posso ser os dois? Pode, Tá, vou pode. começar. Eric Topol, que é um médico incrível, assim. Acho que ele tem ideias muito boas. Ele é, além de pesquisador, ele tem esse lado acadêmico. Até hoje ele atua na área assistencial, é médico cardiologista, e ele focou muito na parte de tecnologia e inovação. E ele escreveu um livro que marcou muito a minha carreira, que é o Deep Medicine. Esse livro, para mim, foi... Ele já falava de IA naquela época e, assim, incrível. Eu até estou relendo ele agora, no momento. Então, eu acho que é uma grande inspiração para mim como pessoa, como profissional. E aí uma outra inspiração que é um pouco controversa é um publicitário chamado Gary Vaynerchuk. Ele é um publicitário ele tem uma agência de marketing super consolidada, mas ele é uma pessoa que ele aposta muito em social media, rede social. E foi com ele que eu me motivei, ele que foi uma das pessoas que indiretamente ele me motivou para apostar muito alto no LinkedIn e começar a escrever conteúdo. E com alguns insights interessantes, né? Então, pô, você é tão bom quanto que você consegue mostrar para o mundo do que você conhece. E eu usei esse canal da rede social, para mim foi muito transformador e acabou gerando todo um lado meu de escrever conteúdo, agora com livro. Então, talvez foi uma pessoa... Só que ele é meio, assim, a forma como ele fala as coisas é um pouco agressiva, assim, ele é muito midiático, né? Então, algumas pessoas não gostam dele, mas eu acho que me inspira muito na parte de rede social. Boa. E um título de aula ou palestra que você gostaria de falar, mas que você nunca foi convidado para falar sobre? A conexão entre a música e a saúde. Eu sou DJ também, produtor, então eu tenho uma carreira musical. Mentira. Eu vou te mostrar, depois me sigam no Spotify, Ligori, que é meu sobrenome, que é meu nome artístico também. Nos últimos anos, eu troquei a minha dedicação pela música pelo LinkedIn, então não dá para fazer tudo, mas eu gosto muito da parte da música. Teve uma época que eu estudei muito e me aprofundei sobre o impacto da música na nossa saúde, né? Então, um pouco de, não só musicoterapia, que tem um efeito super legal, mas também como é que a música consegue deixar a gente em alguns moods, né? Então, quero ficar concentrado, quero relaxar. Então, hoje em dia, em casa, por exemplo, eu acordo e já tenho uma playlist. À noite já é outra playlist. Então, acho que a conexão da música e a saúde seria legal. Muito legal. O meu trabalho na faculdade de medicina foi sobre musicoterapia. Oi, Aham. olha, que Eu interessante. sou formada em piano. É É. mesmo? E aí eu tenho muita conexão com a música, assim, também. Eu uso muito para modular meu dia, meu humor, minha vida. Super apoio, tá? Você pode até escrever um livro sobre isso Que legal. depois. Sim, acho que essa é uma boa ideia, depois focar na música. E nossa última pergunta. Se o chat GPT tivesse que criar um prompt para captar a sua essência, qual seria esse prompt? Acho que talvez, aqui você fala em prompt com quem trabalha com IA, os nossos prompts são páginas e páginas, né? Mas Um prompt um amador. prompt é um prompt mais, Amador, acho pronto. que seria assim, é, acho que talvez assim, tá. Tá, eu vou colocar alguns bullet points para o prompt. Acho que seria um pouco de reverência, ousadia do que a gente falou sobre carreira. Acho que é interessante. Como é que isso se conecta com a música, criatividade, bem-estar, altruísmo, trabalho voluntário, ajudar as pessoas, uso da tecnologia. Como é que você consegue juntar tudo isso numa pessoa? Talvez esse seria o prompt, não sei. Muito legal.
Eu te agradeço muito. A gente está Obrigado. finalizando o papo aqui. E eu não posso deixar de finalizar sem te agradecer. O Thiago foi um dos meus maiores inspiradores e apoiadores a criar o podcast. A gente teve uma conversa 2 anos atrás num café sobre justamente marca pessoal, né? Naquela época a gente não chamava marca pessoal, mas justamente sobre se posicionar e ter um lugar de fala e produzir numa época de inteligência artificial conteúdos autênticos e orgânicos, né? Que cada vez mais está difícil de ser encontrado. E é um cara que me inspira muito e super acessível. É assim, sou fã número 1 mesmo. E te agradeço muito, é uma honra ter você aqui comigo. E obrigada por se abrir e contar coisas da gente que eu não fazia ideia. Pelo menos eu não fazia ideia. Foi uma honra mesmo te ter aqui comigo. E queria saber se você quer deixar alguma mensagem final. E, por favor, quem ainda não te segue, como pode te encontrar? Boa, legal, Ana. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que tem muita gente boa no mercado que acho que às vezes tem um pouco de receio de se jogar e criar algo novo ou de se expor. E eu tento sempre incentivar as pessoas. Acho que aquele dia foi muito disso, né? Cara, se joga, as coisas vão dar certo. Faz o seu podcast, começa a conversar, vai trazendo as pessoas. Quando você vai ver, você vai estar cada vez em estúdios maiores, melhores, trazendo outras pautas, pessoas interessantes e as coisas vão acontecendo e fluindo. Pelo menos foi para mim também no LinkedIn. Então, quem não me segue dentro do LinkedIn como Thiago Ligori com TH, mas principalmente, vou fazer um publi aqui, Pode fazer. entre no nosso site turisaude.com.br, para quem quiser conhecer o nosso agente de transcrição e sumarização. Ele tem um teste gratuito de 15 dias, ilimitado. Então, para você poder testar com todos os seus pacientes, você que é médico, profissional da saúde, teste e mande feedback para a gente. Muito obrigada, Thiago. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Eu não podia deixar de agradecer a Oracle Innovation Center, que está aqui cedendo espaço para gente, e a Ipatology, que é idealizadora e apoiadora desse podcast junto comigo. Até a próxima, pessoal.